Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião. A fé Bahá'í reúne milhões de fiéis atraídos por mensagens e ensinamentos do seu fundador, Baha'u'lláh. Unidade de Deus, unidade da religião e unidade da humanidade são alguns de seus princípios. A fé Bahá'í está presente também no Brasil, há quase um século. Hoje no Religare, nós vamos conversar sobre a fé Bahá'í. Eu recebo aqui no estúdio Mohsen Javidan Samani, ele é membro da comunidade Bahá'í aqui em Belo Horizonte. Seja bem-vindo, obrigado, Mohsen, por ter acolhido o nosso convite. Muito obrigado, eu que agradeço em nome da comunidade esse convite. Se você gostou da entrevista e quer assistir de novo, se você quer compartilhar com alguém, postar os vídeos nas redes sociais, procure por Religare Conhecimento e Religião no YouTube. Inscreva-se no canal, marque lá no sino para ser avisado quando um novo programa for postado. Mohsen, o que é a fé Bahá'í? Bom, a fé Bahá'í, ele surgiu em torno de século XIX, precisamente em 1844, quando uma figura chamada Sayyid Ali Muhammad Obab, titulado Obab, ele se levanta e diz que chegou o momento de uma nova mensagem de Deus para a humanidade. Então a fé Bahá'í, ele passa a ser chamada Bahá'í depois de algum tempo, quando ele, como precursor, preparava o caminho para a chegada de um manifestante maior ainda dele, que é o Mirza Hossein Ali, Baha'u'lláh, titulado de Baha'u'lláh. Sim. A palavra Bahá'í significa aquele que segue Bahá, ou Baha'u'lláh. Então, no caso, eu sou um Bahá'í, né? Sim, ou qualquer um que segue Baha'u'lláh chama-se um Bahá'í. Esse é o significado do termo. E a palavra Baha'u'lláh significa a glória de Deus. É o título que tem, do qual a gente acredita, do que ele veio para trazer uma nova mensagem para a humanidade, de acordo com os princípios que trouxe. E quem foi Baha'u'lláh? Baha'u'lláh, de fato, foi filho de um ministro, na época, e que depois que o Bab se manifestou para trazer a mensagem como precursor, ele se levantou para apoiar a causa. E embora fosse filho de ministro de renome da Pérsia, ele abriu mão de todo o seu poderio, uma vez que foi oferecido para ocupar o mesmo cargo do pai, porque antigamente era comum. Quando o pai é ministro, saía, os filhos podiam tomar o lugar, filhos mais velhos podiam tomar o lugar. No entanto, Baha'u'lláh abdica disso, ele abre mão completamente para se dedicar à humanidade. E ele traz os princípios, dos quais foi cito no início, e tem outras. Que são alguns, né? Porque outros. Alguns. Que é a unidade de Deus, unidade da religião, unidade da humanidade. São os três básicos, né? Sim. Mas ele tem o princípio de igualdade entre homens e mulheres, igualdade absoluta de todos os direitos entre homens e mulheres. Ele traz que a religião e a ciência devem andar mãos dadas, não podem estar separadas, ao passo que a religião e a política têm que estar separadas. Sim. Porque a religião se trata da educação espiritual, do desenvolvimento espiritual. Então, tem que dedicar nessa linha de raciocínio. Esses são alguns dos ensinamentos. Isso. Sobre esses três, como é que você apresentaria, por exemplo, qual que é o ensinamento sobre a unidade de Deus? Para nós, Bahá'ís, segundo o ensinamento de Baha'u'lláh, Deus é um só, para todos nós, né? É o que ele chama de revelação progressiva. Como é que funciona? Para Baha'u'lláh, a religião não é realidade absoluta, é relativa. Ou seja, de tempos em tempos, de acordo com a capacidade e a necessidade de cada época, Deus envia um manifestante para que eduque esse povo no caminho certo, digamos assim. Ele traz princípios e conceitos que servem para educar o povo durante um período. Sim. Assim, tal como uma escola. Uma criança que começa do primeiro ano, ele já não vai aprender as coisas da faculdade. Ele começa as coisas que cabem à sua capacidade de compreensão e o período que ele está. De cada ano que passa, ele aumenta a sua capacidade e precisa de novos conhecimentos. Baha'u'lláh fala que a realidade religiosa, mais ou menos, é nessa base. De tempos em tempos que passa, como a humanidade cresce e desenvolve, ele precisa ser renovado para que tenha princípios de acordo com a época em que vive. Sim, então o processo de revelação não está concluído, ele segue. Ele é contínuo. Por Baha'u'lláh fala que até a própria fé Bahá'í ele não é a última. Daqui a mínimo 1000 anos ou mais, virá outro manifestante com outra religião, que não é outra religião, é continuidade, na verdade, para dar seguimento e vai trazer princípios que vão servir para aquela época. Sim. Vocês também defendem a unidade da religião. Sim. Foi nessa base, se você perceber,
A gente considera que todos são uma sequência, uma após a outra. Sim. Esse conceito eu acho que o próprio Jesus coloca quando ele fala que não cuideis que vim destruir a lei. Ele estava referência à lei judaica. Vinha para complementar. Ou seja, você tem um, então vamos continuar, vamos aperfeiçoar isso. Em para relação, que vocês compreendam isso. sim, em relação, então, a outros personagens, outras lideranças de outras tradições religiosas, a fé Bahá'í acolhe cada uma dessas como, então, processo dessa manifestação Segundo de Deus? nessa base, nós aceitamos e convivemos, e o próprio Bahá'u'lláh recomenda que devemos viver em paz e harmonia com todas as religiões, uma vez que a origem de todas é a mesma. Sei. Eu não poderia, se por estar, um exemplo simples, por estar na faculdade, menosprezar o que está no segundo grau ainda, ou que está no seu tal ano. Não quer dizer absolutamente nada, apenas significa que estamos numa nova etapa de desenvolvimento. Sim. E vocês entendem que a cada passo isso vai se aperfeiçoando, há um tipo de progresso na revelação, é isso? É um desenvolvimento espiritual que acontece. Cada manifestante que veio trouxe uma mensagem específica para a época. É porque quando você fala assim, um primeiro ano, um segundo ano, até chegar à faculdade... Se a gente voltasse a pegar o mesmo raciocínio no início, por exemplo, Abraão trouxe a ideia de unidade de Deus, né? Na época eram deuses, eram Deus Sol, Deus Chuva, Deus isso, aquilo. Então Abraão falava, não, peraí, seu Deus, por exemplo, é o Sol, então vamos esperar um pouquinho. Chegava a noite, cadê o Deus que eu preciso dele agora? Então, aos poucos, ele introduzia a unidade de Deus. Buda, por exemplo, trouxe a questão de humildade, questão de submissão. Maomé trouxe a questão de submissão, a ideia de unidade da nação. O Cristo trouxe a ideia de unidade, do amor ao próximo. Amém aos outros como a si mesmo. Bahá'u'lláh traz a ideia da unidade religiosa. Diz que agora aprendendo tudo isso, é preciso mais um. Que as religiões todas são um só. Então, vamos amar todos da mesma forma. Sim. Vamos estar no mesmo barco, no mesmo caminho. Um outro princípio destacado é a unidade da humanidade. O que significa esse princípio para a fé Bahá'í? Bahá'u'lláh fala uma coisa interessante. Ele diz que a humanidade, a Terra é um só país, a Terra é um só país e seres humanos seus cidadãos. Então, para a gente, a planeta Terra é um país só, não é diferente. As questões de fronteira e tudo mais, quem criam fomos nós, seres humanos, que costumamos dividir as coisas. Mas para Deus é um só. Então nós consideramos a humanidade como se fosse um país só. E isso traz para a gente a ideia de que somos todos irmãos, da mesma forma. E a melhor colocação dessa aqui seria um jardim. Fala que somos flores de um só jardim. Né? De cores variadas, perfumes diferentes, mas todos formam um belo espetáculo. A humanidade é isso. Então, por isso que nós consideramos a unidade da humanidade nesse sentido. Sim, eu compreendo. Vocês, inclusive, com base nessa ideia de unidade da humanidade, embora não tenham vinculação político-partidária, vocês apoiam essas políticas no plano macro, né? Nações Unidas, essas políticas mais de âmbito geral, não? O que acontece é que a fé Bahá'í, ele se engaja para apoiar qualquer projeto que venha beneficiar a sociedade, uma vez que nós trabalhamos pelo bem-estar social. Então, onde tiver um projeto na humanidade, em nível global, que possa beneficiar todo ser humano, independente da sua raça, da sua cor, da sua religião, da sua nacionalidade, a fé Bahá'í terá o maior prazer de apoiar e ajudar, uma vez que não vincula com o partido político. Morcen, como é que é o dia a dia, a vivência numa comunidade de fé Bahá'í? Os Bahá'ís procuram pôr em prática o que Bahá'u'lláh ensina. Entre eles, amar todo ser humano e servir a humanidade. Certa vez perguntaram ao Bahá'í, o que é ser Bahá'í? Fala, Bahá'í é simplesmente amar a humanidade, trabalhar para a paz e fraternidades universais, independente de qualquer condição. Então, convivência Bahá'í vai muito na base de seguir os ensinamentos de Bahá'u'lláh, que é amar o próximo, independente do que ele é, trabalhar junto com ele por um bem comum, e tentar ajudar um ao outro, aproximar as pessoas, criar esse clima de unidade, de amor, de carinho, de desenvolvimento coletivo, não somente individual. Então, a convivência Bahá'í vai mais ou menos nessa linha. Sim, um sistema de ritos não é o forte. Não, a fé Bahá'í não tem ritos, digamos assim, não tem dogmas e ritos para seguir. Porque ele trabalha muito em questão de desenvolvimento espiritual e intelectual do ser humano. Mas vocês têm templos? Temos. A ideia dos templos é muito interessante. Sim. Se você observar, os templos eles têm sempre 9 lados.
Então, a ideia foi que esses 9 lados representam 9 maiores religiões, digamos assim, que circula em forma de círculo sempre. E a ideia da unidade religiosa entra ali, porque ali cada um pode entrar pela porta que quiser, mas todos vão se encontrar no mesmo, sob o mesmo cúpulo, né, digamos assim, né, no mesmo ambiente, e podem fazer suas próprias orações, independente da religião que são. Sim. A ideia do templo é para unificar mesmo. E futuramente, a ideia desses templos para desenvolver projetos sociais. Sim. Um exemplo, creches, assistência social para as pessoas que necessitam, assim como muito bem a Igreja Católica desenvolve. E esse tipo de coisa que precisa, a sociedade necessita disso. Sim. Vocês têm literatura, considerada literatura sagrada? Tem. Na verdade, Baha'u'lláh tem revelado mais de 15 mil epístolas e muitos livros. Alguns ainda não foram traduzidos. Tem um processo, afinal, Sim. digamos assim, a religião mais recente que tem. Ele tem 176 anos de vida. Então, mas o livro das leis, que se trata das leis sociais, como divórcio, casamento, herança, lidar com crimes, etc. Tal, junto num livro chamado Kitab Aqdas, o livro mais sagrado, literalmente traduzindo. Sim. Mas tem livros que tratam muito das admoestações, dos conselhos. Por exemplo, tem um livro que chama-se Palavras Ocultas. Essas palavras ocultas, ele traz muitas palavras que fazem o ser humano refletir sobre a sua realidade espiritual. Por exemplo, uma delas, a primeira delas diz: "Ó Filho do Espírito, meu primeiro conselho é este: possui um coração puro, bondoso e radiante, para que seja tua uma soberania antiga, imperecível e eterna." Esse é o primeiro deles. Mas tem outros milhares de livros, epístolas dele, que sempre vão nessa linha de admoestação, de trabalhar o desenvolvimento espiritual, fazer ele entender, enxergar melhor sua realidade espiritual. E um membro da comunidade é levado a conhecer essa literatura. Sim, existem grupos de estudo que a gente desenvolve, chama-se círculos de estudo. São várias atividades, na verdade. Uma delas, a atividade chama de aula de Bahá'í para as crianças, são aulas de virtudes, onde, independente da religião da criança, podem participar crianças de outras religiões, que ele trabalha simplesmente questão espiritual, os valores humanos, valores espirituais. E isso é válido em qualquer religião. Não é denominação que muda isso. Sim. Nunca roubar vai ser bom. Então, sempre vai ensinar para você ser uma boa pessoa. Então, para empoderar a criança, e tem a mesma coisa para pré-jovens, empoderando os pré-jovens para que eles tenham poder de crítica, poder de raciocínio, de poder questionar um pouco a si mesmo, o lado espiritual, para entender o que acontece. Sim. Tem o mesmo com círculos de estudo para os adultos, onde as pessoas sentam e leem as escrituras e tentam discutir, assim, no sentido saudável da palavra, de compreensão do texto, o que ele quer dizer para nós hoje em dia. Muito bem. Nós temos mais coisas para conhecer e conversar sobre a fé Bahá'í. Hoje, aqui no Religare, eu recebo Mohsen Javidan Samani, ele é membro da comunidade da fé Bahá'í, aqui em Belo Horizonte. Nós estamos falando sobre esse tema aqui no Religare, da fé Bahá'í. Você tem a oportunidade de conhecer os princípios dessa religião. Vamos fazer um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco, eu fico aqui esperando você. Até já. Estamos de volta com o Religare, Conhecimento e Religião. O tema do programa de hoje é a fé Bahá'í. Aqui no estúdio eu recebo Mohsen Javidan Samani, ele é membro da comunidade da fé Bahá'í em Belo Horizonte. Bem, a gente estava falando no final do último bloco sobre literatura, literatura religiosa, os grupos, né, que se dedicam aos estudos. Você destacaria alguma obra em especial? Você disse que há muita coisa escrita, né, por Baha'u'lláh. Sim. Mas assim, há algum texto que é mais recorrente, que as pessoas comumente retomam no dia a dia da tradição? Bom, Baha'u'lláh, ele dá um ensinamento para a gente que diz que a gente tem que fazer orações pelo menos 2 vezes ao dia, pela manhã e à noite. E não é só oração, tem que fazer meditação também. Então, são todos os textos. A gente aleatoriamente pode escolher uma obra ou outra, fazer estudos pela manhã e de noite meditando sobre ele. E meditar para a gente não é somente simplesmente pensar sobre ele, tem que pensar e levar isso em ação. A gente faz uma trocadilha que diz que meditação quer dizer medir a ação que vai tomar e agir. Meditação. Sim.
Então, é essa a ideia. Então, não tem, digamos assim, preferência, mas vai depender muito do momento espiritual da pessoa também. Às vezes a pessoa quer ler palavras ocultas, porque quer refletir mais. Então, vai nas palavras mais, digamos assim, mais complexas. Tem uns que não, eu prefiro algumas palestras de Abdu'l-Bahá, que é o filho dele, que fala, que elucida melhor alguns ensinamentos de Baha'u'lláh. Após a morte de Baha'u'lláh, como é que a comunidade foi se organizando e como é que ela se organiza hoje? Baha'u'lláh, antes de falecer, antes de partir, ele faz um convênio com os Baha'is, por escrito, onde deixa seu filho mais velho, do qual acompanhou ele desde os 9 anos de idade, no exílio, na perseguição, durante 40 anos, até em Aca, né? Onde terminou. E ele, ele foi denominado por Baha'u'lláh como seu único intérprete autorizado. Então, Abdu'l-Bahá, que significa servo da glória, ele quem escreveu vários livros elucidando melhor o que Baha'u'lláh quis dizer com seus ensinamentos. Como intérprete, então. Isso, como intérprete dos ensinamentos dele. E, mesma forma, Abdu'l-Bahá colocou seu neto, Shoghi Effendi, como guardião da causa. Só que já tem delineado alguma forma de administração diferenciada. Na fé Bahá'í, ele não tem liderança, não tem sacerdote. Porque a fé Bahá'í fala que o ser humano ele tem capacidade por si só buscar conhecimento. Senão, como que seria chamado por responder por seus atos, se tem livre-arbítrio? Ele tem que ter um poder de raciocínio. Lógico que tem que lançar mão do conhecimento, dos ensinamentos, sem dúvida nenhuma. Mas ele tem condições de pensar isso. Mas como é que funciona administrativamente isso, digamos? Como é que a fé Bahá'í se organiza? Então, foram delineados os princípios e quem levou à execução em forma concreta, chamamos, digamos, que arquitetou da forma visualmente claro para todo mundo, foi seu bisneto, que é neto de Abdu'l-Bahá, Shoghi Effendi, o guardião. Ele colocou a administração de forma assim: todos os Baha'is de uma cidade que tenham 21 anos, que é considerada idade administrativa na fé Bahá'í, não importa se é homem ou mulher, não importa se é rico ou pobre, se é doutor ou simplesmente pouco alfabetizado, não alfabetizado, se é preto, branco, amarelo, se é iraniano, morando na cidade, tendo 21 anos, é uma pessoa que pode votar e pode ser eleito. Sim. Então, essas pessoas Baha'is se juntam e elegem o chamado Assembleia Espiritual Local. Escolhem 9 membros da comunidade como todo. Esses 9 membros, de forma voluntária, têm que dedicar durante um ano seu tempo livre para assuntos da fé, do qual se trata de ensino, de desenvolvimento, de pesquisa, de proteção, etc. e tal. No plano internacional há algo do tipo? Tem. A cada região escolhe alguns delegados, e esses delegados que representam um país como o Brasil, por exemplo, os delegados eleitos, eles se juntam numa localidade predeterminada, não tem que ser aqui ou lá, definem sempre, e elegem o chamado, do mesmo molde, elegem o chamado Assembleia Espiritual Nacional, que é o corpo da fé Bahá'í a nível nacional. Sim, também Assembleias locais, também 9, do mesmo jeito. Então, as assembleias locais, eles se reportam à Assembleia Nacional, nessa forma organizacional. E as assembleias nacionais de cada país, eles se juntam na Terra Santa, em Israel, onde dessa vez a cada 5 anos, eles elegem o corpo chamado Casa Universal de Justiça, que é o corpo supremo da fé Bahá'í. Casa Universal de Justiça. Que são 9 membros eleitos, do qual durante 5 anos eles vão dirigir assuntos da fé a nível mundial. Eles lidam com as assembleias nacionais. Lógico que os indivíduos têm livre acesso, podem escrever, receber cartas, recebem respostas de volta. Sim. E assim a administração funciona mais ou menos nessa base. Perfeito. Bom, vocês têm esse 9, vocês têm um calendário também próprio, né? E tem um tempo de jejum. Na verdade, o calendário mês de vocês quem criou, é diferente. Sim. É interessante essa questão do calendário, porque na verdade quem criou o calendário foi o Bab, o precursor de Baha'u'lláh. Sim. Só para esclarecer, Bab para Baha'u'lláh, embora seja manifestante independente, foi curto prazo, foi curto espaço de tempo. Sim, poucos anos. É como se fosse João Batista para Jesus Cristo. Veio, se manifestou, mas preparou o caminho para a chegada de Baha'u'lláh. Para nós tem essa conotação. Sim, então um cristão compreende facilmente dessa maneira. Por isso que eu quis dar essa comparação. Então o Bab criou o calendário novo para a gente, chama-se calendário Badi, ou calendário novo, né? Esse calendário divide o ano em 19 meses, não 12 meses, como é costume. Só que cada mês tem 19 dias. Então, 19 meses vezes 19 dá 361.
Sobram 4 ou 5 dias, dependendo do ano ser bissexto ou não, ou diminuiu mais. 18 meses passam. Antes do penúltimo mês, chama-se dias intercalares, onde caem esses dias que somam, diminuem e aumentam. Então, dias do mês nunca são mexidos, sempre são 19 dias exatos. E esses 5 dias ou 4 dias são preparativos para o último mês, que é o chamado mês de jejum. Sim. Que o Bahá'í também observa jejum durante 19 dias. Sim. E esse jejum, ele é abstenção de alimentos e bebidas de qualquer tipo de ingerir qualquer alimento ou bebida durante nascer e pôr do sol. Sim. Então, isso cai mais ou menos ali, pelo que eu fiz uma leitura, cai por volta do mês de março desse calendário. Normalmente cai no início civil. até 19 de março ou 20 de março, nesse período. Sim. Não muda disso, não. É. Mas a ideia do jejum não é muito questão de alimento. O alimento, como o Abdu'l-Bahá fala, que ele é mais uma simbologia. Para a gente sentir, primeiro, as dificuldades que os manifestantes, como Jesus, por exemplo, passou, como Moisés, como outros passaram no momento das aflições, para sentir um pouco. Mas o principal objetivo do jejum é para a gente se corrigir durante um tempo e meditar sobre o que está fazendo nesse mundo. Sim. Quais são as minhas falhas, tentar corrigi-las, fazer uma reciclagem, digamos assim. Se não fizer essa reciclagem, esse alimento não vai servir de nada. Me abster de alimento, mas fazer fofoca, fazer isso, não vai resolver, não adiantou de nada perante Deus para a gente. Sim, eu estou entendendo assim, que a questão assim, da orientação para a vida, para a ação, Exatamente. é bastante forte na tradição. Já que nós falamos em jejum, assim, um ponto de curiosidade. Vocês têm uma dieta específica? Restrições? Não, absolutamente nada. A única não. coisa que tem, somente a partir do nascer do sol até pôr do sol, não se pode ingerir absolutamente nada. Nem água, nem bebida. Durante o período de jejum. Vamos falar um pouquinho sobre o Brasil. Vocês chegaram por volta de já, o quê? Uns 80 anos, mais ou menos, Por aqui aí. no Brasil, por aí? Por aí. Quem trouxe a fé Bahá'í para o Brasil? Quem trouxe primeiro foi uma pioneira, chama-se Leonora Armstrong. Ah, que ótimo, uma mulher. É uma mulher americana que na época conheceu Abdu'l-Bahá e ele se levantou para servir. Quando Abdu'l-Bahá falava da unidade mundial, dessa ideia de ir, de procurar, ele se levantou para ser pioneiro. E ele veio para o Brasil, escolheu a América do Sul, escolheu o Brasil precisamente. Ele morou em Juiz de Fora, morou na Bahia e visitou várias cidades. Bom, então, eu sou de Juiz de Fora e fico muito feliz por isso. Tem casa dela, onde teve hospedagem, tudo mais, que morou. Em Juiz de Fora? Tem algumas lembranças dela lá. Teve na Bahia e o corpo dela está em Bahia, se não me engano. Eu sou de Juiz de Fora, não sei disso. Vou procurar me informar melhor. E vocês daí... hoje vocês são um número significativo já no Brasil? Tem... Como se diz, a fé Bahá'í, ele não tem... Como não tem... como profissionalismo para ganhar dinheiro para isso, então as pessoas dedicam o tempo que tem livre. Sim. E naturalmente isso esbarra um pouco na lentidão de processo. Sim. Mas a fé Bahá'í hoje, depois do cristianismo, é considerada a segunda maior religião a expandir no mundo. Sim, eu vi Ou isso. seja, se você dá um giro no globo, apontar um dedo, pelo menos um Bahá'í está morando nessa cidade ou nessa localidade. Sim, nesse sim. sentido. E aqui em Belo Horizonte, vocês têm uma comunidade, você faz parte dessa, como você chamou, da Assembleia Espiritual Local. Neste ano, de 76 para 177, eu faço parte. Sim. Durante esse período. Ano que vem, só Deus sabe. Tá? Se alguém quer se tornar um Bahá'í, o que é que precisa fazer? A fé Bahá'í tem portas abertas para quem quiser conhecer, quem quiser entrar e quem quiser sair. Não tem um rito, como disse assim. Sim. As pessoas normalmente entram, escutam, veem palestras ou participam dos cursos que nós falamos que preparam para estudo. Se agrada, gosta de participar. Eu quero ser um Bahá'í. Ótimo. É um cartão que assina só por efeitos de registro, de cadastro, de comunicação, de todos os trâmites administrativos. E só isso. E a partir daí passa a praticar o que a Bahá'u'lláh ensina. Sim. E pode haver uma concomitante, a pessoa ter outras práticas, isso é permitido? Ou vocês orientam, por exemplo, a pessoa quer ser Bahá'í, mas ela quer continuar indo na sua tradição religiosa? Isso existe? Não tem problema nenhum, não. E existe o próprio isso? Bahá'u'lláh ia para as igrejas e para as mesquitas para acompanhar os amigos. Ah, bem. Então não tem esse problema. Como eu falei, ele trabalha a unidade religiosa, né? Sim. E uma vez que Deus é um só para todos nós,
Então, jamais vou dizer Foi com que base você... nisso que eu fiz a pergunta, se vocês acolhiam essas pessoas que podem Com o seguir maior uma prazer, as pessoas dupla podem chegar. Nós pertença. temos chamadas de reunião devocionais, que os Barrais oferecem, abrem suas casas e chamam as pessoas de diversas religiões para que tragam suas orações compartilhar. Nós temos amigos espíritas, temos amigos católicos, temos amigos evangélicos, temos ateus que vão porque gostam só da conversação, que a gente chama de conversação significativa. Então a gente tenta trabalhar essa questão da unidade nesse sentido. Excelente. Morcem, muito obrigado você ter acolhido o nosso convite para conversar sobre a fé Bahá'í aqui no Religare. Muito obrigado. Eu que agradeço em nome da comunidade Bahá'í o convite lançado. Parabenizo a emissora pelo trabalho maravilhoso que está fazendo. Muito obrigado. Muito obrigado. O Religare é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Conheça mais as nossas atividades e cursos de graduação à distância, de especialização, de mestrado e doutorado em Ciências da Religião, acessando a página pucminas.br/ppgcr. Muito obrigado pela sua companhia. Semana que vem nós voltamos com mais um Religare, Conhecimento e Religião. Um abraço muito cordial e até lá.